Olá, meninos! Vamos começar mais um papo literário dessa semana. E para ilustrar um pouco a nossa conversa literária, hoje nós vamos contar com a ajuda, não chega a ser uma entrevista, é uma conversa, com uma personagem da vida real que se assemelha um pouco com a personagem do nosso livro. Vamos lá? Pois bem, gente, essa é Valdinete Nogueira do Carmo. Ela é nossa funcionária do lar aqui em casa. E vamos ver o que é que Neta se assemelha. Ela é conhecida mais como Neta. Vamos ver o que é que Neta se assemelha com a nossa personagem dessa semana. Vamos lá, Valdinete. Diga. Tudo bem? Tudo. Ô, Valdinete. Neta. Né? Neta. Neta, vamos lá, Neta, para você ficar mais à vontade. Conversar aqui conosco. Neta, com quantos anos você começou a trabalhar em casa de família? Com 11 anos. Mas na roça eu comecei com 7. Com 11, mas com 7 anos você foi trabalhar na roça. Uma menina de 11 anos, você fazia tudo nas casas de família? Tudo. Tudo o quê? Vamos lá. Lavava, passava, cozinhava, arrumava, cuidava de 3 crianças. Se com 11 anos você começou a trabalhar em casa de família, com quantos anos você começou a fazer isso em casa? Poxa, quase acho que quando nasceu já. Muito nova, Eu né, acho que quando Neta? aprendeu a andar já começava a fazer as coisas. Com quantos anos você... Tinha que moer o milho para fazer o cuscuz, fazer o bolo de caca antes de ir pra roça. Ô, Neta, Com 6 anos para 7. com quantos anos você perdeu sua mãe? Com 12. Com 12 anos, certo. Neta, com 11 anos, uma menina trabalhando em casa de família, você sonhava em ter uma vida melhor? Pensava não dava nem tempo. O que você pensava do seu futuro, assim, quando você olhava para a sua vida e você dizia assim, eu queria que meu futuro fosse assim? Não tenho lembrança. Você foi mãe com quantos anos, né? 19. Com 19 anos você teve o primeiro filho. Com quantos anos você viveu, assim, com um homem em uma casa, como marido? 20. Com 20 anos. Você ainda vive com esse homem hoje? Não, hoje você já é casada novamente. Com outra pessoa. O que lhe fez mudar de vida no casamento, assim, você se separar? Não ajudava nada em casa. Você era quem? Mantinha tudo dentro de casa. E como é sua vida hoje com seu novo marido? Maravilha, graças a Deus. Ele, de fato, assume a função. Graças a Deus. Não toda, mas é melhor do que o 10%, como se diz. Pois bem, obrigada, Neta. E aí nós vamos confrontar a sua realidade com a história do livro que nós estamos estudando. Tá certo? Tá certo. Em nome dos alunos, nós lhe agradecemos. Um Tchau. beijo. Tchau. Pois bem, gente, vamos retomar aqui, vamos dar continuidade ao nosso papo literário. Hoje, nosso papo contou com a participação da nossa funcionária do lar, Neta, né, que com 11 anos, assim como ela disse, começou a trabalhar em casa de família. Ela é do interior, aqui de uma cidade da Paraíba, né, apesar de nós estarmos no estado de Pernambuco, mas ela era de um sítio próximo aqui em Água Branca. E aí, com 11 anos, ela foi morar em João Pessoa, trabalhando em casa de família, cuidando de criança, depois cuidando de idosos. Então, começou a vida no trabalho muito cedo e sofreu muito pelo fato de não ter mãe, certo? Sem ter essa presença da mãe dela. Vejam só, Neta, ela é uma personagem da vida real. E a personagem de hoje, o livro que nós vamos falar hoje, ele é um personagem fictício, mas que representa a vida de muitas pessoas reais, né? E isso acontece muito na literatura. Apesar dos alunos eles acharem que os livros, eles contam histórias que não aconteceram, não gostam dos livros porque são ficções muito mirabolantes, nem todos, né? E os livros da literatura brasileira, eles têm muito essa roupagem, defendem muito essa bandeira. São personagens que se assemelham, sim, à nossa vida real. A exemplo da Farsa de Inês Pereira, que nós vamos contar hoje. Mais um livro de Gil Vicente. E assim como eu mostrei a nossa funcionária Neta, né, uma pessoa que com 11 anos trabalhava em casa de família, mas que não tinha nenhuma perspectiva de sonho, que não sonhavam, muitos personagens reais
da vida real tem uma história de vida parecida com a dela. Inês Pereira, a farsa de Inês Pereira, escrita por Gil Vicente, ela tem como principal personagem, nós hoje vamos montar um varal com essa história, certo? Já que se fala de rotina, de casa, de vida, de dona de casa e tal. Então, a nossa personagem, a principal personagem dessa farsa, Inês Pereira, ela era uma menina muito sonhadora, certo? Era muito bonita, muito desenrolada, uma menina além do tempo, mas ela era uma garota que ela não gostava da vida que ela tinha. Ela não gostava da vida que ela tinha. Então, esses afazeres domésticos que ela precisava fazer todos os dias em casa, lavar, passar, ajudar a mãe todos os dias, ela reclamava porque todo dia precisava fazer a mesma coisa. Então, Inês Pereira, ela não gostava da vida que ela tinha. Então, ao contrário da nossa personagem da vida real, que nós começamos o papo literário com ela hoje, ela sonhava. Ela sonhava muito. Ela sonhava muito, Inês Pereira. O fato dela ser revoltada com a vida que ela tinha, que ela não gostava de jeito nenhum, mas isso fazia ela sonhar, alimentava um sonho. Então, ela sonhava em encontrar um homem educado, rico, cavalheiro, que soubesse cantar, dançar e que tirasse ela daquela vida. Então, Inês Pereira, ela fazia aquilo como uma obrigação. Ela não era explorada na casa dela. Ela precisava ter as obrigações dela de filha, de moradora daquela casa. Diferente da nossa personagem da vida real, que não tinha mãe, não tinha um lar estruturado. Pois bem, Inês Pereira sonhava com esse homem, certo? Naquela época, estamos falando aí de século XIV, século XV, então era comum ter as moças casamenteiras, né? As meninas que arrumavam casamento, que as famílias procuravam para arrumar casamento e tal. Então, Leonor Vaz era uma dessas amigas, dessas mulheres casamenteiras, certo? Então, Leonor Vaz levou para Inês uma carta de um camponês e disse, olha, esse aqui eu acho que dava certo para você casar. Quando a danada da Inês leu a carta lá do camponês, que, ora, era Pero Marques, o nome dele, o personagem era Pero Marques, minha gente, Inês riu demais dele. Ela riu muito. Quando Leonor entregou a carta de Pero Vaz, ela riu demais. Ah, ela fez a festa e a farra. Achou ele muito rústico, não gostou dele porque ele não atendia ao critério de... Não sei, ela entendia que uma vida melhor, além de sair daquela vida, era uma vida de status. Então, quando ela leu a maneira rústica dele escrever, ela disse, não vai ser esse homem que vai me dar uma vida de status. Então, aí ela já desanimou e só queria conversar com ele para fazer farra. A mãe dela, vendo ela conversando com Leonor, disse, minha filha, não faça isso, não vai fazer farra deste rapaz. Trate-o bem. Ela disse, não, marque um encontro. E aí ele foi para a casa dela conversar, se apresentar à mãe. Chegando lá, ela só ria, Inês Pereira. Ela só ria. Desfez dele como podia. Enquanto a mãe dela estava lá, na conversa dela com o rapaz, ela até que se comportou bem. Minha gente, quando essa mãe se ausentou da sala, que ela ficou só com esse rapaz, ela fez chacota, como nós costumamos falar aqui. Ela brincou, ela zonou da cara dele e tirou dele toda a esperança de casar com ela. O rapaz interessado, gostou dela, um rapaz muito bom, educado. Então, aí ela disse tudo a ele logo de que desistisse. Foi que ela fez. Ela disse, não, com Leonor não deu certo, né? Com essa amiga casamenteira não deu certo. Então, eu vou procurar 2 judeus que também são casamenteiros. E aí entra na história Latão e Vidal, certo? Latão e Vidal também eram 2 casamenteiros, né? Que procuravam e viviam em busca desses homens que tinham perfil para casar, e aí observavam os perfis que se adequavam. Então, eles foram e disseram, Leonor, Inês, tem um rapaz ali que dá certo com você. Então, procuraram Braz da Mata,
certo? Eles procuraram Braz da Mata. Braz da Mata era esperto. Viu Inês Pereira com aquela vidinha organizada com a mãe, viu que a mãe tinha uma certa condição, não tinha muita condição, mas também não era muito pobre. Combinou com os dois que não eram tão honestos. Combinou com Latão e com Vidal, né? Quem combinou? Braz da Mata. Combinou e aí os três bolaram uma situação de conhecer Inês que não conduzisse com a realidade. Então ele já chegou na casa de Inês tocando violão, recitando poesia, tudo que ela sonhava. Além do mais, contando muitas vantagens financeiras, né? Prometeu dar a ela uma vida muito boa, que ela não precisava viver aquela vida, que ela ia ter as obrigações dela, mas que ela ia ter uma vida melhor, muito romântico, que esse era o sonho da nossa personagem Inês. Então era muito romântico. Imagine, chegar já na casa no primeiro dia para conversar com a mãe. Já chega lá tocando violão, recitando poesia, conversas românticas. Pegou a menina de cheio, gente. E aí, de fato, ela acreditou que a mudança dela iria acontecer. Só que o que aconteceu? Rapidamente eles marcaram o casamento, certo? Ela casou com o Braz da Mata, a mãe deu a casa a eles e aí eles foram e casaram. Minha gente, ela de fato mudou a vida dela, mas foi para muito pior. Ela casou com esse homem que rapidamente mostrou quem ele era. Ela tinha uma vida, ela continuou com a vida dela de ter seus afazeres da casa, só que ao invés de fazer para a mãe agora, ela fazia para um homem, né, que não gostava dela, obviamente, porque dava a ela uma vida de sofrimento. Ele não tinha nada de romântico, proibia ela de sair de casa, proibia ela de ter amizades. Ela perdeu o vínculo com sua melhor amiga, né? Tinha muitas amigas, tinha algumas amigas, mas com Leonor, a exemplo. Então, ela não podia sair de casa, não podia conversar com ninguém. E chegou ao ponto dele proibir até dela aparecer na janela de casa. Então, ela não podia ter contato com ninguém, certo? Então, aí, de fato, Leonor passou a ter uma vida de muito sofrimento, certo? Leonor não, gente. Inês Pereira começou, sim, a ter uma vida de muito sofrimento. Naquela época, os homens costumavam servir, né? Então, tinha guerras, então esses homens costumavam ir para as guerras, passarem um tempo lá. E ela rezava dia e noite, para que o marido dela fosse para a guerra. E Deus atendeu às preces dela e ele comunicou a ela que serviria, né? Que iria para a guerra. Isso foi motivo de muita alegria para Inês Pereira. Então, ele foi para a guerra e ela chegou. Porém, ele foi para a guerra, mas deixou, assim, vizinhos, amigos dele, responsáveis em ficar tucaiando ela, né? Tucaiando, que a pessoa fala. Então, ficaram vigiando ela, né? Ficaram vigiando que ela tinha que seguir as regras que ele tinha deixado. Então, ficar em casa, não conversar com ninguém, não receber ninguém em casa, não aparecer na janela. Então, ela tinha uma vida muito sofrida. A vida dela piorou muito porque fez a escolha errada, porque casou por interesse, porque não ouviu os conselhos da mãe, né, um pouco mais experiente. Enfim, ela chegou a um ponto de rezar para que ele morresse. Pois bem, ela rezou para que esse homem morresse, gente. Rezou. Eu queria que ele não voltasse mais, que ele morresse. Não sei se foi Deus que atendeu às preces dela, mas diga que o homem morreu. Poucos dias, alguns dias depois, ela recebeu em casa uma carta, certo? Do exército, que avisava que o marido dela tinha morrido em missão. Morreu. A criatura morreu. Pé e bufo. Quando ela recebeu a carta, ela se fez que tinha sentido. Ela se fez que tinha sentido. Inês Pereira ficou lá chorando. Ai, meu Deus, o bichinho morreu, não sei o que. Mas quando o povo saiu da casa dela, ela comemorou como ninguém. Graças a Deus, me livrei daquele cristão. Certo. Naquela época, viúva, né, já tinha tido uma casa, tudo, né? Já tinha esse histórico aí de mudanças. Então,
ela precisava, não dava para viver solteira nem voltar para casa da mãe, então ela precisava casar de novo. E aí, Leonor, a sua amiga, retomando a história, né, e outras pessoas lá, vem cá, e por que você não procura Pero Vaz? Por que a gente não procura Pero Vaz? Então, aí foi feito, né, a função do Cupido. Pero Vaz foi procurado, como um bom homem, ainda não feito sua vida, aceitou sim casar com a nossa personagem. E aí ela casou novamente, agora com Pero Vaz, aquele que ela tinha feito farra dele. Né? Um homem muito bom, um camponês, um homem de vida humilde, mas de muitos valores. E aí ela estava com a vidinha dela lá toda ajustada. Certo dia, aparece um personagem na vida dela, um personagem novo na história, mas que já tinha pertencido à vida dela, que era um ermitão, certo? Então, esse ermitão eram pessoas que viviam de modo muito humilde, né? Eram pessoas que viviam muito humilde, eles abdicavam de sua vida, eles viviam nas ermitas, abdicavam de suas vidas para viver com aquilo que as pessoas doavam, né? Então, eles recebiam esmolas, recebiam comida, né? Então, a vida deles era baseada, não era uma vida de luxo, era uma vida muito simples. E era um ex-namorado, era alguém que ela já tinha se relacionado. Eu não sei se ex-namorado, de fato, mas era alguém que ela já tinha se relacionado. E aí, quando esse ermitão chegou na casa dela, que conversou um pouco, ela puxou conversa com o ermitão e tal, ela o reconheceu, né? Então, o reconhecendo, ele também caiu na tentação, o ermitão, e marcaram um encontro. E esse encontro era na ermita, que era o local de oração, certo? Chegou o dia e o horário marcado, nossa personagem, ela vai ao encontro, Inês Pereira vai ao encontro do ermitão na ermita. Só que para ir, o caminho era um pouco arisco, tinham algumas dificuldades para chegar ao local, não se tinha transporte assim, então ela tinha alguns medos, então ela levou o marido dela com ela para um encontro. No caminho tinha um rio, né, uns obstáculos, para ela poder passar, ele colocou ela nas costas, né, levou ela nas costas e passou cantando. Né, o marido passou cantando uma música que falava sobre infidelidade, porque é tão forte, falava sobre essas questões de não serem fiéis, sobre traição, e ele foi cantando. Então, indica que ele sabia que estava sendo traído, ele sentia. E ela foi a esse encontro, foi no sentido de se encontrar com ele, com o ermitão. Essa passagem vai comprovar um mote que o escritor colocou durante a história, o começo, e é um mote muito reflexivo, certo? E essa reflexão que ele faz durante a obra se resume a esse mote, né? O mote resume a história se resume ao mote, mas vem com essa reflexão para todos nós. Não fui eu que disse, foi o nosso escritor, foi Gil Vicente que disse isso, certo? E o mote dizia assim: mais vale um asno que me leve do que um cavalo que me derrube. Mais vale um asno que me leve do que um cavalo que me derrube. Então, ele faz essa reflexão lá no último capítulo, na última parte da história, quando o marido, né, tão bom, de um coração tão bom, leva a sua esposa ao encontro com um amante. E ele diz, mais vale um asno, que no caso o asno é aquele desprovido de inteligência, um ignorante, mas vale um asno que me leve do que um cavalo. O cavalo fazendo reflexão ao ermitão, né? Fazendo uma reflexão ao seu primeiro marido, né? Que prometeu muita coisa e que na verdade não fez nada, que me derrube. Então, mais vale um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. Então, essa é a nossa história de hoje, gente. Uma história muito boa de se ler. Eu espero de verdade que vocês leiam, porque é uma história para a vida, mais uma história para a vida.
Não é uma história só para o SSA, não é uma história só para o Enem, é uma história da vida, que vai falar sobre uma ambição lá na classe média, né, na Idade Média, vai falar sobre ambição, mas vai discutir muitos valores, certo? Vai discutir a questão da ambição, vai discutir a questão dos sonhos, vai discutir questões de valores, até onde vale essa ambição, até onde vale ouvir os mais velhos, o conselho da mãe, de alguém de nossa família que tem uma experiência de vida, que viveu mais do que a gente, né? Até onde vai? Quais são os limites que eu imponho, que eu coloco para o meu sonho? Então, a Faça de Inês Pereira, ela vem discutindo muita coisa boa, que apesar de ser escrita em um século que vocês não viveram, que nós não vivemos, mas é o nosso século sim, é a nossa realidade sim, né? Ampliou inclusive em muitas coisas, mas que vale sim uma reflexão. Até que ponto vale a pena conviver e viver com o asno e com o cavalo? Até que ponto vale eu correr em busca dessa mudança de vida? Até que ponto ela, de fato, ela vai mudar, né? O que é que eu coloco no meu julgamento e na minha balança para mudar de vida? Mais vale um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. Fiquem com Deus.